Irmãos, abre comigo João capítulo 1, o versículo 11. Diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Irmãos, esse foi o propósito maior de Jesus ter vindo a esta terra. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, e Deus, ao ressuscitá-lo, tornou-se então ali uma porta de entrada para que qualquer pessoa agora pudesse se tornar filho de Deus. A Bíblia diz que a salvação pertencia aos judeus, mas como está escrito aqui, Jesus veio para os seus, para o seu povo, mas eles não o receberam. Por causa disso, agora, qualquer um que crer no seu nome e o receber como único Senhor e Salvador, este agora recebe o poder de se tornar filho de Deus. Eu sei que nós temos o costume de dizer, eu sou filho de Deus. Quando a gente prega para as pessoas, não, eu também sou filho de Deus. Mas de acordo com a palavra do Senhor, filho de Deus é aquele que creu no Filho de Deus. É aquele que creu em Jesus e se arrependeu dos seus pecados e creu que Ele morreu por todos os seus pecados. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nascemos de Deus, a nossa vida tem que mudar. Não pode continuar do jeito que está. Você não pode, numa noite, num dia, entregar a sua vida para Jesus e tudo continuar do mesmo jeito. Então, quer dizer que a sua fé não foi uma fé verdadeira. Porque quando Jesus entra na sua vida, Ele entra através do Espírito Santo, começa uma revolução dentro de você, uma mudança drástica, no qual você não consegue mais viver a vida que você tinha lá fora antes. Não que tudo seja pecado, mas que muita coisa não convém mais você fazer. Então aquela pessoa que a vida inteira continuou do mesmo jeito, vem na igreja e diz que nasceu de novo, se ela não mudou as atitudes, a gente não pode julgar, mas eu acredito que ela ainda não teve esse novo nascimento. Ela não entendeu realmente o que Jesus fez por ela e ela não recebeu Ele como seu Salvador. E quando você então nasce de novo, você agora faz parte da família de Deus. E Deus agora não é um desconhecido mais. Além dele ser o seu Deus, Ele é o seu Pai. E isso é muito profundo. Porque se Deus é o teu Pai, Ele não vai deixar mais você viver de qualquer maneira. Ele vai te disciplinar, Ele vai te educar, Ele vai querer que você dê certo na vida, que você faça a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Basta você trazer para os seus próprios pais, né? Por mais que eles tenham falhas, eles queriam o melhor para você. Imagine Deus, o quanto Ele não quer o melhor para nós. Então eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, no capítulo 12. Essa é uma das passagens preferidas minhas, porque se existe uma coisa que eu agradeço a Deus, é pelas vezes em que Ele me disciplinou, é pelas vezes em que Ele puxou minha orelha, é pelas vezes em que Ele me convenceu a voltar para a presença dEle. Todos os dias nós precisamos, irmãos, nós precisamos que o Senhor seja o nosso Pai. Aqui no versículo 7 está escrito assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Irmãos, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, a nossa vida era cheia de defeitos. Nós éramos mancos espirituais. E nós vivíamos rastejando pela vida, aprisionados pelo pecado, e não conseguíamos ficar muito tempo em pé. Mas, como eu disse, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele vem com esse papel para nos fortalecer, para fazer com que a nossa vida seja curada de todas as deficiências do nosso caráter. E é por isso que eu disse, tem que haver uma mudança, porque nós não podemos ter somente o Espírito Santo, nós devemos ser governados por Ele, devemos deixar que Ele governe as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, tudo tem que ser transformado.
Mas o que nós percebemos muitas vezes é que as pessoas, elas continuam rastejando pela vida, mesmo depois de se tornarem filhos. Eles vivem uma vida miserável, enquanto Deus tem uma vida em abundância. Eles vivem como se fossem órfãos, enquanto eles têm um pai querendo cuidar deles. Irmãos, nós precisamos refletir nessa noite sobre a nossa própria vida, porque eu acredito que Deus primeiramente quer nos curar, para que a gente cure as outras pessoas. Tudo que Deus quer fazer através de nós, primeiro, Ele quer fazer em nós. Não adianta ficarmos por aí falando de Jesus, falando do que Deus faz, se primeiro não aconteceu na nossa vida. Então Deus primeiro precisa que você abra o seu coração e que você deixe essa transformação acontecer com você. Irmãos, a pessoa que ela é manca, ela precisa do quê? Ela precisa de uma bengala. Mas essa bengala é temporária. É por um tempo, por um breve período de tempo. Por quê? Logo ela tem que se firmar de verdade. E eu reconheço na minha vida que em muitos momentos Deus usou pessoas no meu caminho. Você também, você que se entregou já a sua vida para Jesus, você vai se lembrar aí quantos ministérios Deus usou na tua vida, quantos cantores, aquele CD que você ouvia ali, o CD ficava até mais fino, de tanto que Deus falava através daquelas músicas. Eu ouvia muito, eu confesso que eu tinha um sonho, irmãos, de conhecer dois homens de Deus que foram muito usados na minha vida, que foi o David Keelan e o pastor Antônio Cirilo. Irmãos, quantas vezes Deus falava através da vida deles? Eu colocava ali o CD, na época era o CD, né? E Deus ministrava o meu coração. Quantas coisas eu aprendi com eles, mesmo sem haver uma pregação, só através daquela unção que estava sobre a vida deles, só através de palavras pequenas ali nas músicas, aquilo me enchia de fé, aquilo me fortalecia. E aí então eu entrei em contato com eles, graças a Deus. Eles me atenderam, gravei vídeo com os dois e eu pude agradecer eles pessoalmente pelo que eles fizeram pela minha vida. Só que eles nem me conheciam. E talvez você está aí e você pense, mas eu não estou servindo de ajuda para ninguém, de apoio para ninguém. Mas tem muita gente que às vezes é grata pela sua vida, pelo que você tem representado para ela. Então o apóstolo Paulo mesmo disse, olha, eu agradeço a vocês, Coríntios, que vocês são uma carta viva de Deus aqui na terra. Vocês são uma carta viva do nosso ministério. Irmãos, todos nós somos uma carta para as pessoas. O problema é que muitas vezes as pessoas leem essa carta e elas enxergam ali um Deus estranho, ou então uma visão distorcida sobre Deus, porque nós não conhecemos a Deus de verdade. E aí a gente transmite essa imagem para as outras pessoas. Tem pessoas que, às vezes, os pais, na boa intenção, quer disciplinar o filho, e aí, para ficar bravo, para mostrar que está bravo, e ele fala assim, agora você vai ler essa Bíblia 1 hora, você vai ter que orar 1 hora de joelhos. E aí o filho assimila aquela disciplina, aquela coisa negativa, né, com a palavra de Deus, com a oração. Eu sei que é importante nós ensinarmos nossos filhos, mas devemos ter todo o cuidado para não causar traumas. E não é porque nós somos pessoas de Deus que nós vamos educar perfeitamente. Eu acredito que talvez muitos dos nossos filhos terão que ir um dia no psicólogo para tratar feridas que nós mesmos causamos. E por isso nós devemos pedir muito o temor a Deus para nós educarmos da maneira certa, para nós sermos pais que seguem os caminhos do nosso Pai Celestial, para educarmos da melhor forma. Amém? Então, irmãos, essas pessoas mancas espirituais, elas muitas vezes elas vão se apoiar em nós por um tempo. O problema é viver dependente de bengala o tempo todo. Tem pessoas que não fazem nem oração, precisam que o pastor ore. Tem pessoas que precisam que o cônjuge venha aqui na igreja, senão ele não vem. Precisa que o amigo pegue no pé, ligue, mande mensagem, senão a pessoa ela não se firma com Deus. Irmãos, nós precisamos sair dessa fase da meninice e precisamos amadurecer. Precisamos buscar a nossa própria experiência com Deus. Esses dias uma pessoa ligou para mim e falou, pastor, por que será que agora que eu estou orando mais, as coisas estão ficando tão difíceis? E eu falei para a pessoa, é porque Deus, ele se revela no sofrimento. Eu conheci a Deus pelas coisas que eu sofri, pelas disciplinas que eu recebi, pelas dificuldades. É o método de Deus. É lógico que não é o único, mas Deus usa as crises, as situações difíceis na nossa vida. E eu fiquei tão feliz, porque passou uns 2, 3 dias, a pessoa me ligou. E ela falou, pastor do céu, eu estou tão feliz, eu tive um encontro com Deus. Olha, eu estava chorando, porque a minha filha, exatamente no dia que eu estava tão atarefada, a minha filha ficou tão doente. E eu ali no desespero, sem saber o que fazer,
eu ajoelhei na beirada da cama, ela estava dormindo, e eu orei com sinceridade. Eu falei, Deus, cura minha filha, Senhor. A minha vida está toda atribulada. Ela aproveitou aquele momento, começou a se abrir com Deus, começou a chorar, e ela voltou a fazer o que ela tinha que fazer. E a filha estava com uma febre quase 40 graus, e estava muito doente, e quando ela acordou não tinha nada. Ela ficou tão impactada, começou a mandar mensagem. Gente, eu vi um milagre acontecer, mas foi através do sofrimento. Foi através ali da pressão do dia a dia, das dificuldades. É assim que nós vamos conhecer a Deus. Então, nós não podemos viver dependentes da ajuda de ninguém. A gente pode sim se apoiar, receber forças, né, através de pessoas, de ministérios, mas nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos nos fortalecer para a gente ganhar experiência e ainda ajudar as outras pessoas. Então, Deus vai te usar, mas você tem que aprender a tomar 3 atitudes que eu vou trazer para vocês. Vai lá comigo em Lucas capítulo 19, o versículo 1 ao 7. Nós vamos ver sobre Zaqueu, publicano, o cobrador de impostos. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui nós vemos a história desse homem chamado Zaqueu. Tem até aquela música, né? Como Zaqueu, eu quero subir porque eu sou pequeno demais. Irmãos, esse homem era cobrador de impostos de Roma. E com certeza ele extorquia as pessoas. Era um homem que era considerado muito pecador por todo mundo. Todo mundo conhecia a má fama daquele homem. Só que Jesus um dia falou: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. E naquele momento, no versículo 7, diz que o povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E eu quero te dizer uma coisa: se você quiser ser usado por Deus para fazer a obra de Deus e alcançar vidas lá fora, você tem que ter amor pelos perdidos. Você tem que ter amor pelos pecadores. E ser diferente do que essa multidão, porque a multidão vê só o exterior. Aquele povo via Zaqueu como um pecador sem solução, mas Jesus via como um perdido que poderia ser encontrado. E por causa disso, Jesus quis ficar na casa dele, porque Jesus via o coração, ele não via a aparência. E é por isso que as pessoas eram transformadas por Cristo. Olha o versículo 8 ao versículo 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então aqui nós vemos que Zaqueu, ele tinha a sua bengala. Qual era a bengala dele? A sua riqueza. Zaqueu, ele se apoiava nos bens que ele adquiriu a vida inteira, e com certeza ele só pensava em acumular. Ele só pensava em deixar para a sua descendência, mas de alguma forma Jesus impactou a vida dele. E naquele momento ele pensou: eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso mudar de vida. E ele falou: Jesus, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei de alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Naquela hora Jesus viu a conversão daquele homem. E Jesus viu que ele estava arrependido. E ele falou: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, é exatamente para esse tipo de gente que Jesus veio. Para aqueles que a sociedade já despreza, para aqueles que talvez o teu familiar, que você acha impossível de ser salvo, Jesus veio para ele. Jesus veio para o ateu, ele veio para aquela pessoa que não quer te ouvir quando você fala de Deus. Ele veio para as pessoas que só gostam de causar confusão, ferir as pessoas. Ele veio para a gente problemática. E o problema, irmãos, como dizem as pessoas lá fora, né, as pessoas do mundo, elas dizem que o problema é o fã-clube, né? Elas gostam de Jesus. O problema é o fã-clube dele, que é nós, né? Que são os cristãos. E por quê? Muitas vezes tem pessoas que gostam de ser fiscais da salvação. Elas gostam de ficar na porta do céu e falando quem pode e quem não pode entrar. Esse é o grande problema da igreja muitas vezes. E a gente começa a falar: não, esse pode ser salvo, né? Porque esse aí fez tal coisa, ou deixou de fazer. E aquele outro já pecou demais, não pode ser salvo mais. Mas se nós quisermos ser usados por Deus, precisamos ter amor pelos perdidos.
E aqui eu vou citar aqui alguns exemplos, né, que eu notei. Um deles é o cego de Jericó. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele era pobre e miserável, e ele começou a gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E naquele momento os amigos dele tentaram impedi-lo, talvez porque pensasse: você acha que Jesus vai dar moral para você? Mas Jesus, ele parou o que ele estava fazendo, foi lá onde ele estava, e Jesus curou aquele cego. Nós vemos um outro exemplo do paralítico. A Bíblia diz que estava tão lotado fora da casa, onde Jesus estava lá dentro, que o paralítico, ninguém abriu espaço para ele, ao ponto dos amigos carregarem a maca dele e colocarem ele pelo teto. Tiveram que descer aquele homem pelo teto, porque a multidão pressionava, a multidão não deixava. E aí, naquele momento, Jesus falou: olha, os teus pecados estão perdoados, você está curado. E aquele homem começou a andar, porque Jesus, ele não tem barreiras, não há nada que possa, né, impedir o seu agir. Nós vemos também o exemplo daquelas criancinhas. Os discípulos tentaram impedir, as crianças queriam se aproximar de Jesus. Eu fico imaginando o quanto Jesus brilhava, o quanto Jesus era lindo. E naquele momento os discípulos impediram elas, mas Jesus disse: venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então você pode sim falar do amor de Deus para os seus filhos. Para as crianças não tem idade, porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Nós vemos o exemplo daquela prostituta que se chegou aos pés de Jesus e começou a chorar aos pés dele e enxugar os pés dele com as suas lágrimas. Mas os religiosos na mesma hora pensaram: se Jesus fosse o Filho de Deus mesmo, ele ia saber quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. Então, irmãos, esse é o grande problema. Nós queremos ser juízes das pessoas, e as pessoas se sentiam amadas por Jesus. Por que será? Será que é porque Jesus aprovava o que elas faziam? Porque Jesus, ele andava com beberrões, com prostitutas, com pessoas da pior espécie. Será que ele aprovava tudo aquilo? É claro que não. Mas Jesus também não fazia elas se sentirem mais pecadoras do que elas já eram. Ele não colocava um fardo que elas não podiam suportar. Porque quem fazia isso eram os religiosos da época. Eles sim colocavam fardos que ninguém dava conta de suportar. E lá em Gálatas capítulo 6, o versículo 1 e o 2 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Então é esse amor que nós devemos ter. Alguém que quer estender a mão, que não quer prejudicar, não quer colocar fardos pesados sobre os outros, pelo contrário, quer carregar os fardos uns dos outros. Quer levar os fardos do outro. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É o amor. Ninguém amou como Jesus nos amou. Então, nós precisamos seguir os passos deles e ser menos, aqui, irmãos, tem que ser menos hospital, tem que ser mais hospital e menos tribunal. Devemos entender que as pessoas que estão aqui são falhas, são pecadoras. E às vezes as pessoas, elas falam assim: ah, mas se você ficar falando muito do amor de Deus, as pessoas vão achar que podem pecar à vontade. Se você ficar falando muito da graça, falar que Deus perdoa o pecador e você não falar de forma pesada, as pessoas vão acabar se sujando na lama do pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o que converte uma pessoa, o que convence uma pessoa é a bondade de Deus, é a paciência, é a benignidade. Então, nós devemos viver assim como Jesus viveu, demonstrando amor, não compactuando, não concordando, mas mostrando que existe uma esperança. E é exatamente quando a pessoa ela cai, que ela precisa mais de uma palavra de graça, e não que você fique jogando pedras nela. Como está escrito aqui, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês têm que restaurar ela com mansidão, e não ficar colocando fardos pesados sobre esta pessoa. Irmãos, eu estava vendo um dia a história de uma ponte chamada Golden Gate, lá na Baía de São Francisco, na Califórnia. Ela foi construída em 1933. Quando eles começaram a construir essa ponte, eles estavam planejando terminar ela em 6 anos. E foi só eles começarem essa ponte, muitas pessoas começaram a morrer. E então, ao todo, 23 pessoas morreram naquela ponte, bem no começo. E os engenheiros que tinham, feito todo o projeto, eles ficaram muito preocupados. Por quê? Os trabalhadores que não tinham morrido, eles estavam indo trabalhar com muito medo. E toda vez eles ficavam fazendo muito cautelosamente o serviço deles. E eles então, o serviço não estava rendendo, aquilo ia demorar anos e anos, ia demorar muito mais. Então os engenheiros pensaram, quebraram a cabeça, como eles poderiam solucionar aquele problema, porque a ponte tinha que ser feita. E foi então que o engenheiro teve uma ideia de colocar uma rede embaixo.
E ele colocou essa rede, à medida em que eles iam caminhando, essa rede ia junto. E sabe o que aconteceu? Ninguém mais morreu. E pelo contrário, o serviço deles duplicou a velocidade, porque agora eles se sentiam seguros. Eles tinham segurança no que eles estavam fazendo. Não que eles quisessem lá, agora eu vou me jogar ali na rede, porque já que fizeram uma rede, agora qualquer coisinha eu posso cair. Não, eles trabalharam com mais firmeza. Em vez deles ficarem, com aquele medo, de repente eles tinham uma segurança na vida deles. Então, irmãos, trazendo para a nossa vida, nós devemos falar exatamente assim para as pessoas. Você que se converteu, você se tornou filho de Deus, saiba de uma coisa, você não vai ser perfeito. Você não vai conseguir ficar de pé o tempo todo. Em algum momento você vai fracassar, mas quando você falhar, saiba que a mão de Jesus está ali te sustentando. Quando você afogar, saiba que Jesus vai te estender as mãos e Ele vai te socorrer. E você tem que trazer isso para a sua vida também. Porque às vezes a gente trata tão bem as pessoas, mas a gente não se trata bem. A gente se martiriza, a gente se castiga. E quando a gente peca, a gente fica ali uma semana inteira, com aquele sofrimento, amargurado, achando que Deus não nos ama mais. Mas quando alguém peca, a gente fala com convicção: Jesus te perdoa, Ele derramou sangue na cruz em teu favor. Então, irmãos, que a gente possa nos tratar dessa maneira também. Estamos debaixo da graça de Deus. Nós nunca conseguiremos alcançar a salvação pelos nossos méritos. Nós não vamos conseguir chegar lá no céu na nossa força. Mas é Jesus que é o bom pastor. Ele é fiel e Ele é capaz de nos manter firmes até lá. Amém? Então, a primeira coisa, tem amor pelos perdidos. A segunda atitude que você tem que ter é paciência com os mais fracos. Olha Romanos, capítulo 14, o versículo 1 ao versículo 4. E eu esqueci de falar para vocês que essa ponte foi concluída em 4 anos, irmãos. O que era para ser 6 anos, terminou em 4 anos. Tamanha segurança que eles tinham. Irmãos, tenham essa certeza. Hoje nós estamos firmes, mas se cairmos, Jesus está nos segurando. E amanhã será assim e depois de amanhã também. Não que isso vai nos levar a pecar mais. Não que isso vai nos fazer afrouxar, não. Mas que isso nos motive a amar e adorar a Jesus. Porque é só pela graça dele que nós estamos aqui. Capítulo 14, versículo 1 ao 4. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Amém? Irmãos, aquelas pessoas que são fracas na fé, estão começando, muitas vezes a gente pensa: isso não vai durar muito. Nossa, essa pessoa parece que nunca se endireita. Mas, irmão, se foi Deus que chamou essa pessoa, Deus se compromete, Deus cuida dela, pode ficar tranquilo. A gente tem uma mania de querer cuidar das pessoas, da vida delas, principalmente da nossa família, e a gente quer cuidar da salvação delas, da vida espiritual delas. Nós devemos confiar mais no Espírito Santo. Ele é especialista em tratar com a gente, ele sabe como mudar o coração das pessoas, e às vezes o fato de você parar de falar vai começar a ajudar. Então a gente tem que fazer a nossa parte, sabe, e não ficar julgando as pessoas. Você nunca pode julgar alguém, você tem que julgar as atitudes dela, você pode fazer isso. Mas quando você fizer isso, faça com amor. Peça para Deus te dar muita paciência, muita graça na vida dessa pessoa. E nós vamos ver um exemplo aqui, nós já estamos encerrando, viu, irmãos? Um exemplo lá em 1 Timóteo, se você puder ir lá comigo, o capítulo 1. E nós vamos ver que Deus, ele pega os piores exemplos para mostrar o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus tem paciência. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A graça de Deus concedida a Paulo. Vamos ler. Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém? Irmãos, Deus pega os piores exemplos para mostrar o quanto Deus tem paciência com a gente. Quantos anos Deus vem trabalhando na sua vida? Deus vem te moldando, Deus vem tendo paciência. Às vezes você mesmo achava que já tinha vencido certas coisas na sua vida e você vai lá e faz tudo de novo. Mas, meus irmãos,
Deus pega esses piores exemplos, que foi o caso do apóstolo Paulo, para mostrar que Deus é quem muda a nossa vida, não é a gente. E Deus ainda considerou ele fiel para um ministério tão grande como o dele. Então, irmãos, Deus ainda pode nos usar como exemplo. Você que pensa, mas eu não sou um exemplo de jeito nenhum para ninguém. Mas Deus pode te usar como exemplo. Ele quer mudar a tua vida. E você vai fazer o seguinte, você vai se prostrar diante de Deus, você vai dobrar os seus joelhos lá na tua casa. Ou vai ficar deitado, eu gosto de orar deitado, sabe? E fica ali, 1 hora ali. Às vezes eu durmo, irmãos. Às vezes eu durmo, mas eu durmo nos braços do Pai. Mas eu gosto de orar deitado. Eu vou orando, ponho louvor, vou ficando. Ali, irmãos, seu coração vai sendo quebrantado. Deus vai falando com você. Ele vai mudando teu coração. Então, crie o hábito de buscar a Deus. Você vai ver, a transformação vai acontecer. Não vai ser do seu jeito, na sua força, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Amém? E a terceira coisa que você tem que fazer, se não for ajudar, não atrapalha. Olha comigo, Romanos 14, vamos voltar lá em Romanos. Vamos ler o versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, irmãos, nós devemos ter essa consciência de que não é porque nós somos cristãos, agora nascemos de novo, que nós estaremos sempre ajudando. Não, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser pedra de tropeço. E nós não devemos ser assim. Devemos ter muita sabedoria, muita visão espiritual, porque às vezes você quer socorrer uma pessoa e Deus está querendo que ela passe por aquilo. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes eu quis ajudar alguém e a Thaís, a minha esposa, falava sobre isso comigo. Falou, calma aí, você quer ajudar todo mundo? Às vezes Deus quer que aquela pessoa passe por isso. A gente não vai conseguir socorrer todo mundo. Então a gente tem que ter muito discernimento espiritual. Muitas vezes eu fui manco, eu não conseguia caminhar sozinho, mas eu aprendi um segredo, lá no Salmo 55, o versículo 22, que diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus não vai deixar que você fique prostrado. Ele vai te socorrer, mas você precisa buscar a Ele de todo o coração. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Eu sei que muitos de vocês se sujaram na lama do pecado. Muitos de vocês não têm conseguido caminhar com as próprias pernas. Vocês ainda dependem de muita gente, talvez de um amigo, de uma amiga. Dependem do pastor, dependem do familiar. Mas eu quero te encorajar, dependa de Jesus. É a melhor escolha que você pode tomar, porque Jesus não vai te decepcionar. Jesus não vai falhar com você. Quantos agora, irmãos, estão frustrados porque precisaram de ajuda em algum momento e às vezes a igreja não socorreu? Irmão, você que se afastou, você se desviou, Deus quer te curar, porque você devia em primeiro lugar colocar a sua fé em Jesus. Ele quer curar a sua vida, o seu coração. Olhe para Ele agora e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, porque quantas vezes, meu Pai, eu fui manco, quantas vezes eu tropecei neste mundo, Senhor, quantas vezes eu fiz o que não devia e eu vivi longe da Tua santidade. Mas agora, Senhor, eu enxergo as Tuas disciplinas, eu enxergo o quanto tem sido bom para mim, Pai, ser disciplinado pelo Senhor. Quantas vezes, meu Pai, o meu coração, que tem uma doença incurável, Pai, porque ele é corrupto, quantas vezes ele quis as coisas do mundo, os prazeres dessa terra, quantas vezes eu amei as coisas dessa terra, Senhor, e eu não te amei, mas eu estou aqui te pedindo perdão, Senhor, estou aqui crendo no que Jesus fez por mim na cruz, e fez pelos meus irmãos, e Jesus, eu te peço, passa do teu sangue sobre nós, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, restaura esta ovelha que estava afastada, desviada, que ela nunca venha se esquecer de que Tu és um Deus de amor e de graça e de misericórdia. Pai, muitas vezes nós damos ouvidos ao diabo, acusador dos nossos irmãos, mas agora nós estamos ouvindo a Ti, Senhor. O Senhor está nos chamando de volta para a Tua presença. E eu te peço, Pai, que o sacrifício de Jesus, ele venha ter valor na nossa vida, Pai. Eu creio, meu Pai, que Ele não ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para que nós ressuscitemos com Ele, para que nós um dia possamos morar com Ele. Por isso, Jesus, eu já te agradeço, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos ama até o fim. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor nunca desistiu de mim, e é por isso que eu estou aqui. E agora eu te peço, Senhor, que cada um aqui também seja uma referência lá fora, que cada um aqui também seja um exemplo de fé, de amor, de paciência, de bondade
Que nós possamos seguir os teus passos, ó Jesus. Que nós possamos andar assim como o Senhor andou. E que o Senhor coloque muito amor e paciência no nosso coração. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.